Nossa missão é a verdade, com amor e a caridade. Umbanda, salve o centro de Umbanda, Caminho Jaruã. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Cuca, o Centro de Umbanda Caminho Jaruanda, uma casa de Pai Joaquim de Angola, de Vovó Cambina da Cachoeira, uma casa de São Francisco de Assis. Hoje nós vamos falar da força dos boiadeiros, aqueles caboclos, aqueles que são filhos dessa terra. Como diz nosso pai Gregório, os boiadeiros são o braço forte da Umbanda. São aquelas entidades de força, de trabalho, de perseverança, de determinação. Não por acaso, embora sejam ditos caboclos boiadeiros, portanto vibrando na força de Oxóssi, são também eles que representam a força de Mãe Iansã na Terra. E por essa conexão forte, por serem também falangeiros de Iansã, eles trabalham fortemente com a questão do descarrego e do encaminhar dos espíritos que estão perdidos. Podemos dizer dos eguns. Portanto, os boiadeiros, eles auxiliam nos trabalhos de descarrego, mas eles também auxiliam nos trabalhos de salvamento. São eles que vão auxiliar aqueles espíritos que precisam ser resgatados. São eles que garantem também, juntamente a força dos caboclos que protegem a terra, que protegem todos os terreiros. Eles também são determinantes para que a qualidade do serviço e da proteção espiritual seja bem feita em todos os terreiros de Umbanda. Os boiadeiros são uma linha intermediária que chegaram, se apresentaram com o passar do tempo. É importante notar que a força dos boiadeiros também vibram em outras vertentes espiritualistas. Porém, dentro da Umbanda, eles são espíritos de grande luz, de grande força. São espíritos que representam e que foram, quando em vida, aqueles homens e mulheres, por que não, que cuidaram da terra, que cuidavam dos gados, que cuidavam dos rebanhos. São aqueles sertanejos, são aquelas pessoas de trabalho, de determinação, de disposição. São mais sérios, são mais sisudos em alguns casos, porém são grandes camaradas. São espíritos de muita luz, de muito amor e que garantem para todos os trabalhos da Umbanda a segurança dos serviços. Juntamente com a força dos Exus, os boiadeiros conseguem fazer a questão dos descarregos. São eles que conseguem fazer as limpezas espirituais. Muitas das vezes na nossa casa, quando a gente está fazendo um trabalho de transporte ou de passagem, a gente pode perceber aqueles médiuns que estão fazendo o trabalho, auxiliando as entidades de consulta, que estão recebendo aqueles espíritos sofredores, aqueles espíritos ignorantes em atraso, que a força dos boiadeiros está ali presente. Pois esses espíritos, algumas vezes por serem rebeldes, por estarem muito arredios, eles acabam chegando verdadeiramente amarrados ao trabalho espiritual. São os boiadeiros que garantem que esses irmãos não vão se perder e nem muito menos atrapalhar os trabalhos espirituais. Diferentemente dos caboclos, que são espíritos de indígenas, filhos da terra, nativos, porém a gente percebe na Umbanda que existe a presença de caboclos que não são necessariamente do nosso país, do Brasil. Existem caboclos que vieram dos Andes, existem caboclos peles vermelhas, existem caboclos ameríndios, enfim, existem caboclos africanos. Porém, com os boiadeiros, eles são os filhos próprios da nossa terra. Tem até os pontos que falam: sou brasileiro, sou brasileiro, sou brasileiro, sim, senhor. Eu sou nascido no Brasil. Meu pai é brasileiro, minha mãe é brasileira. E aí vai um lembrete que a gente sempre fala para as pessoas prestarem atenção nos pontos de Umbanda. Aqueles pontos raízes, aqueles pontos que trazem os fundamentos das entidades, dos orixás, vão contar para a gente muito dos trabalhos desses falangeiros, dessas energias de luz que vibram nos terreiros de Umbanda. Portanto, percebam os pontos. Vocês vão perceber que a força dos boiadeiros e os pontos bem agitados, com muita energia, se fazem notar muito das características e da própria vibração dessa falange espiritual maravilhosa.
Os boiadeiros, eles auxiliam muito também nos desenvolvimentos mediúnicos, até porque, numa gira de boiadeiro, a gente costuma brincar que qualquer um incorpora, porque a força de boiadeiro, a intensidade de boiadeiro é de uma força, de uma potência tão grande que algumas vezes parece até incontrolável. Então a gente vê que muitos médiuns que estão no início, que estão iniciando a sua caminhada mediúnica, que têm dificuldade no processo de incorporação, quando tem um desenvolvimento de boiadeiros, é onde essa coisa acaba expandindo. E aí vai gerando talvez também algumas confusões nas pessoas de acreditarem que aqueles espíritos podem ser os seus guias de frente, ou espíritos que vão estar cuidando dos seus caminhos espirituais. Nem sempre. Na Umbanda a gente sabe que existe uma família espiritual que trabalha conosco. Portanto, os boiadeiros são espíritos que podem ser chefes de cabeça, podem ser o guia de frente de médiuns, eles podem batizar, eles são espíritos que vibram na direita, como caboclos da terra, eles são espíritos de muita luz, são espíritos de muito trabalho, de muita força. São espíritos que não chegam para outra coisa que não seja para executar o que precisa ser feito. Eles nos auxiliam muito nas questões de limpeza espiritual. Eles vão trabalhar junto às energias, usando também essa potência de Oxóssi, de Yansan, para limpar os corpos espirituais. Eles também garantem a nossa perseverança, a força, a determinação e nos trazem ensinamentos de simplicidade, de valorizarmos a família, de valorizarmos as coisas que são realmente importantes, que não são as coisas materiais. Por terem sido muito simples, eles não se afetam e nem precisam de muitos apetrechos ou de muitas coisas para trabalhar. Os caboclos boiadeiros são espíritos de muita luz, de muito amor, e eles representam, agora nesse começo de julho, uma força importante no conhecimento dos caboclos lá na Bahia. Por isso que a gente comemora a força dos boiadeiros no dia 2 de julho, é a força daqueles que, juntamente à força africana, aos pretos africanos, eles que foram os caboclos da terra, que foram efetivamente auxiliando aqueles que estavam fugindo dos seus opressores. Então, a força dos boiadeiros conecta o mundo, os mundos da Umbanda, as vertentes diferentes, a vertente africana com a vertente nativa da terra, com a força dos povos nativos. E eles trabalham incansavelmente pelo nosso progresso, pela nossa melhora moral. Que os boiadeiros nos defendam, nos protejam e que a força de boiadeiro esteja sempre junto de cada um de nós. Xetruá, boiadeiro. Salve a força dos boiadeiros. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.